Primeira carta de João, capítulo de número 1. Também expressar a alegria desse retorno, né, aos nossos cultos presenciais. Eu extremamente alegre, irmãos, por rever os irmãos. A nossa vontade é de abraçar, é de, ficar próximo e estender a conversa. Mas a gente precisa, nesse momento, ter um pouco de cautela. Mais cedo ali, antes do culto começar, né, a gente viu os irmãos conversando, compartilhando ali, e o Joaquim me chamou a atenção e disse assim: é bom a gente conversar com o pessoal, para o pessoal não se aglomerar, evitar se sentar. Eu disse assim: irmão, é difícil porque são 5 meses distantes, sem ver os irmãos, sem estar, então assim, é difícil, mas a gente vai ultrapassar esse momento, nós vamos ultrapassar isso, em nome de Jesus. O Senhor tem nos preservado até aqui, tem nos guardado até aqui, Ele há de nos guardar ainda para os dias futuros, amém, irmão? Eu quero que você entenda que Deus tem uma obra, isso aqui não é jargão evangélico. Eu acho que essa fala, ela nunca fez tanto sentido para as nossas vidas como nesse momento. Deus tem um plano para a sua vida, foi por isso que você foi preservado, irmão. Foi por isso que você foi guardado por Deus, pelo Santo Espírito, e você está aqui hoje. É para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. E aproveite todos os momentos da sua vida para estabelecer a glória de Deus na sua caminhada. Amém, irmão? Se você até esse momento ainda não tinha entendido isso, eu espero que esse momento específico da nossa vida seja um estalar de dedos para você entender que Deus tem te preservado, porque ainda há grandes obras de Deus na sua vida para serem realizadas. Amém? João, capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Nossa mensagem esta tarde, começo de noite, traz como tema: essa é a mensagem, Deus é luz. E a proposta da nossa reflexão aqui é estabelecer que todos os problemas, e eu queria que você prestasse atenção nisso, porque toda a nossa mensagem, ela se resumirá nesta proposta que eu vou citar para os irmãos agora. Nós queremos aqui, com o nosso discurso, estabelecer a compreensão de que todas as dificuldades, todos os problemas que nós temos em manter uma constância, e além de uma constância crescente no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus, ela surge por causa da nossa incapacidade de compreendermos quem é Deus, e também pela dificuldade que nós temos em não aceitar que nós precisamos ser reorientados em toda a nossa essência, em toda a nossa natureza, em todo o nosso ser, por aquilo que a revelação de Deus está descrita, está feita nas Escrituras. Nós temos dificuldades no nosso relacionamento com Deus porque nós não aceitamos. Nós temos dificuldade em reconhecer que precisamos mudar. Nós temos dificuldades porque nós não conhecemos Deus como Ele realmente se apresenta nas Escrituras, na sua revelação. E aí, para que essa proposta ela realmente se cumpra no nosso discurso, nós vamos estabelecer 2 coisas. Primeiro, que a revelação de quem Deus deve ser o ponto de partida para todas as coisas, tanto na fé cristã como no desenvolvimento da nossa vida. Eu tenho que partir do pressuposto, eu tenho que partir de um ponto específico. E que ponto específico é esse? A revelação de quem Deus é.
deve ser aquilo que guia a nossa vida cristã. E segundo, tentar identificar o que é que significa essa fala de João ao dizer que Deus é luz. Amém, irmãos? Então essa é a nossa proposta. E aí, eu queria trazer aqui um retrocesso rapidamente sobre os nossos últimos sermões. Nós falamos nas últimas semanas, quem teve a oportunidade de assistir os nossos cultos gravados no YouTube, e se você está aqui, você vai lembrar que nós falamos no decorrer dos meses que a nossa ênfase aqui era falar que a revelação do ser divino aos homens aliás, nos últimos sermões nós enfatizamos o tema da revelação, a revelação de Deus aos homens. Deus se revelou para nós. Nós também dissemos que a epístola de João, ela é um indicador, mas não só a epístola de João, todas as escrituras, elas são indicadores para produzir uma genuína fé no nosso coração. Nós também falamos que a alegria que deve ser construída, vivenciada, experimentada pelo ser, pelo indivíduo, é uma consequência de ouvirmos os santos conselhos que Deus nos deu por meio das Escrituras. Nós falamos que o testemunho dos apóstolos a respeito da vida, que esta vida se manifestou, é a base de nossa esperança para caminharmos numa religião saudável, numa vida cristã que seja frutífera. E por fim, os dois últimos sermões que nós falamos, nós tratamos do tema da comunhão. E aí nós dissemos que comunhão é a boa notícia do Evangelho. E que não só a comunhão, a mensagem de que nós agora temos a oportunidade de termos comunhão, temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus, não só que isso é a boa notícia, mas que isso, além de ser a boa notícia do Evangelho, também é o ponto fundamental da reconstrução de um novo ser para mantermos relacionamento com Deus. É por meio da comunhão, é por meio deste relacionamento com Deus, que Deus modifica, reestrutura, reestabelece um novo ser em nós. Desfaz, destrói para reconstruir uma nova natureza em nós, para podermos vivermos este relacionamento com Deus. Amém? Foi disso que nós tratamos. E aí, pode ser que nesse momento agora, alguém aqui, que esteja aqui no nosso meio, ou que ouviu a nossa mensagem no YouTube, lá naquilo que foi gravado, questione aquilo que, ou a validade desse nosso discurso, dessas nossas argumentações. Alguém pode aqui estar presente e dizer o seguinte: sim, e daí que Deus se revelou? Sim, daí Deus se revelou, mas eu não entendo isso muito bem. Eu até participo de cultos, eu leio Bíblia, eu frequento reuniões de grupos, mas eu ainda não entendi muito bem a revelação de Deus, de quem é Deus, ainda não ficou muito clara para mim, eu não entendo isso muito bem. Eu não concordo, alguém pode dizer aqui no nosso meio, pode dizer, eu não concordo que a Bíblia possui o indicador de genuína fé. Eu não acredito que ela seja a única ferramenta, o único documento que pode produzir genuína fé na vida das pessoas. Existem outros livros, existem outras filosofias por aí, e existem outras religiões que podem nos conduzir a uma nova percepção da vida. Alguém pode dizer isso. Alguém pode aqui dizer: eu não consigo perceber, e muito menos não consigo desfrutar dessa comunhão que você falou no último sermão, e que essa comunhão é a boa. Eu não consigo perceber isso. Por mais que eu venha à igreja, por mais que eu cante música, por mais que eu participe de grupos familiares, ou grupos de oração, ou de grupos na igreja de estudo, eu não consigo desfrutar dessa comunhão. Eu não vejo na realidade necessidades de uma reestrutura na minha natureza e no meu ser.
Na verdade, Weber, eu queria dizer para você que eu nem me acho uma pessoa tão mal, tão perversa, tão desestruturada assim na vida. Eu até acho que sou uma pessoa bem legal. Talvez alguém diga isso. Aí, irmãos, se você tiver com esse tipo de pensamento, me permita aqui contra-argumentar com você que é exatamente nesses dois textos, desses dois versículos que nós lemos aqui de 1 João, verso 4 e verso 5 do capítulo 1, que João vai estabelecer o motivo pelos quais ainda existem em nós dúvidas, os motivos pelos quais ainda existem em nós dificuldade de percebermos a glória e a revelação de quem Deus é. Por que quando olhamos ainda vemos como uma névoa turva as coisas da fé? Por que nós temos dificuldades de aceitar que nós não somos pessoas tão boas assim como achamos que somos? É nesses versos que João apresenta a sua defesa ou a sua argumentação para provar que nós não conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são. João vai dizer: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Talvez você aqui esteja assim, mas eu ainda não entendi, eu ainda não me situei no que é que o Weber está querendo dizer. Me permita mostrar para os irmãos ou fazer aqui uma ilustração para ver se a gente consegue criar uma imagem que possa fazer sentido para a nossa reflexão essa noite. Tem um escritor chamado Jostein Gaarder. É o escritor que fez o livro O Mundo de Sofia. Quem já leu aqui O Mundo de Sofia? Quem já teve a oportunidade de ver esse livro? Pronto, O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro que trata sobre filosofia de forma romanceada. E logo nos primeiros capítulos do Mundo de Sofia, Jostein Gaarder ele faz uma ilustração, na realidade é uma adaptação da alegoria da caverna. E ele diz o seguinte, a proposta dele é o seguinte, ele vai dizer, e eu quero que você preste atenção para você entender. Jostein Gaarder ele vai dizer o seguinte, ele estabelece que toda a humanidade, todos os seres vivem no fundo da pelagem de um grande coelho. E no fundo dessa pelagem, desse coelho, é escuro, é aconchegante e é muito cômodo estar lá. Só que existe o filósofo. E o filósofo é um indivíduo, por natureza, incomodado. Ele é um indivíduo, por natureza, que não consegue ficar quieto. Então, o que é que o filósofo faz? O filósofo decide subir no pelo do coelho, chega até a ponta do pelo do coelho e consegue observar o mundo para além do fundo da pelagem do coelho. Então, ele desce rapidamente, chama os seus companheiros que estão lá no fundo, muito bem acomodados, para que eles subam e consigam perceber, consigam ver a glória, a majestade de um mundo para além do fundo do coelho. As pessoas vão, e quando elas chegam até a ponta do coelho, o que é que acontece? A luz que vem de lá encandeia a sua percepção, a sua visão. Eles se incomodam com aquela luz vibrante. E aí eles, por se incomodarem com aquela luz, não esperam o tempo adequado para que a sua visão se adapte à luz. Então eles, incomodados, descem até o fundo da pelagem e permanecem lá e jamais desejam retornar para vislumbrar outra coisa que não aquilo que eles já conhecem. Irmãos, essa ilustração aqui de Jostein Gaarder é basicamente demonstra aquilo que nós vivemos na nossa relação para com Deus. Se você tem a sua Bíblia aí na sua mão, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, os versos 12 e os versos 13, acompanha comigo o que é que o apóstolo Paulo diz.
Para você ter ideia, você está com a imagem na cabeça, a imagem de alguém que se acomodou na escuridão, de alguém que se acomodou num local escuro, na pelagem, que tem dificuldade de olhar para a luz e de permanecer olhando para a luz. A luz, na realidade, é algo que agride o seu olhar. Você está com essa imagem? Agora vá lá para Colossenses. Olha o que é que Colossenses 1, versos 12 e 13 diz. Ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez o quê? Nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo, Deus nos deu idoneidade para vivermos na luz. Ele nos retirou das trevas. E eu quero que você atente para essa fala. Ele nos retirou de onde? Das trevas. Nós estávamos aonde? Nas trevas. Ele nos retirou das trevas. Acompanha comigo Efésios, capítulo 5, verso 8. O que é que Paulo diz na sua argumentação aos cidadãos da cidade de Éfeso? Ele diz: pois no passado erais trevas. Paulo está dizendo, vocês eram trevas. A argumentação de Paulo evolui. Ele não diz agora, como ele disse para os colossenses, que vocês estavam nas trevas, no império das trevas. Agora ele diz, vocês além de estarem nas trevas, vocês eram, por natureza, trevas. E ele continua e diz, pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai na luz. E para completar essa sequência de textos, vá lá para Mateus capítulo 4, verso 15 e verso 16. Mateus, citando a profecia de Isaías, diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam habitando ou detidos na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Esta aqui, irmãos, é a questão fundamental. Nós estávamos em trevas, nós habitávamos em trevas e nós éramos, por natureza, trevas. Portanto, ainda não conseguimos ver, ainda não conseguimos perceber perfeitamente, porque nós não estamos acostumados com a luz de Deus, com a luz da revelação de Deus, de quem Deus é. E nós, além de não estarmos acostumados com a revelação de sua luz, de sua majestade, nós não aceitamos o que esta luz e o que esta majestade revela sobre nós. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, o apóstolo Paulo diz: agora nós enxergamos, nós vemos, nós percebemos como quem olha para um espelho polido, para um material de bronze, a imagem é turva. Nós não percebemos claramente. Há uma dificuldade em mim e em você por nossa natureza caída, por nossa natureza de habitarmos nas trevas, de não conseguirmos nos adaptar plenamente com a revelação da glória, da luz de Deus. Muitos ainda estão com os olhos do entendimento obscurecidos, como diz o apóstolo Paulo, porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Filho de Deus. É por isso, queridos, que nós temos uma dificuldade em termos e em mantermos relação e comunhão com Deus. João está trazendo para mim, para você, para a igreja, ele traz à tona o tema fundamental de toda a expressão de fé. Essa informação, a informação que Deus é luz, é o princípio fundamental, é o princípio primordial, que deve ser
o ponto de partida para toda a nossa expressão de vida, de fé, de conduta sobre esta terra. Deus é luz. A pergunta que se faz necessária para a nossa reflexão essa noite, irmãos, tendo em base, ou tendo a base de que Deus é luz e que nós somos trevas, e que esse é o ponto principal, esse é o ponto de partida, a pergunta que eu preciso fazer, basicamente são duas. Primeiro, se João está dizendo que o princípio, o fundamento da fé é esse, não seria lógico, não seria sábio nós começarmos pelo princípio? Ora, se o princípio, se João está dizendo que Deus é luz, que essa informação é a informação primordial, João começa a sua argumentação com Deus. Esse é o princípio. A minha pergunta é: se isso é verdade, não seria lógico para a nossa vida, para a nossa dinâmica de fé, começar com aquilo que João indica ser o fundamento? Começar com aquilo que João indica ser o princípio norteador? E a segunda pergunta, que nós não vamos tratar este domingo, nós vamos tratar essa segunda pergunta no próximo domingo. Essa noite, nós vamos apenas ficar com este primeiro questionamento. Mas a segunda pergunta para o próximo domingo é: o que é, na verdade, que significa identificar Deus como sendo luz? Mas hoje, muito rapidamente, eu vou trabalhar apenas essa primeira indagação, ou esse primeiro ponto. Se João está dizendo que o princípio, o fundamento da fé é começarmos com Deus, como Deus sendo, ou tendo a consciência de que Deus é luz, não é lógico, não é sábio para mim, para você começar com este fundamento, irmãos? A resposta mais lógica para mim e para você é um grande sim. A única resposta que nós poderíamos dar é sim. Nós devemos começar com o fundamento. E que fundamento é? O fundamento, o princípio é Deus como sendo o ponto de partida para todas as coisas na nossa vida. E Deus não apenas como fundamento, Deus como fundamento sendo a luz que ilumina a nossa vida, a nossa existência e toda a expressão de nossa fé. O grande problema é que saber e responder assim não necessariamente nos indica agirmos assim. Não é verdade? Eu tenho certeza que você não daria uma outra resposta diferente dessa que eu disse. Se você sabe que o fundamento de toda a existência é Deus, você só pode começar a sua experiência de fé por onde? Por Deus, não é verdade? Essa não é a resposta lógica? Mas será que essa é a nossa prática de vida cotidiana na expressão de fé? E por que não? Deixa eu trazer para você um pano de fundo sobre um grande movimento histórico que é, na realidade, a base para toda a compreensão e para toda a dinâmica, para toda a reflexão que nós vivenciamos hoje na era moderna. E que movimento histórico é esse? É um movimento chamado Iluminismo. O grande movimento histórico conhecido como Iluminismo, que abrange os séculos 17 e os séculos 18, ele trouxe gigantescas contribuições para o pensamento moderno. Ciências foram desenvolvidas nesse período. Os estudantes aqui de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, conhecem, sabem disso. O século das luzes. Foi no século das luzes que as ciências se desenvolveram.
Foi no século das luzes que compreensões sobre a mente humana, sobre a alma humana, se desenvolveram com as teorias de Sigmund Freud. Foi no período da iluminação da razão que as pessoas começaram a perceber e compreender mais plenamente a sua relação com o seu entorno, com a sociedade, com as teorias de Max Weber, o sociólogo. Filosofias, ideias se agigantaram frente ao obscurantismo da religião, frente ao obscurantismo e ao poder opressor dos reis, dos príncipes, que dominavam toda a espécie de pensamento naquele período. Esse movimento foi tão grande, foi tão importante, que ele destituiu reis, principados e até mesmo a igreja institucionalizada. Foi no movimento do iluminismo que o homem assumiu a posição de ponto de partida para toda a existência. O homem foi colocado no centro. Deus foi retirado do cenário e o homem foi colocado no trono. Tudo agora deveria ser orientado pela percepção da razão humana. O homem, com a sua razão iluminada, agora definia e falaria tudo acerca da existência. Sendo assim, queridos, dogmas e doutrinas tiveram que ser reorientadas. Reorientadas para saber se esses dogmas e se essas doutrinas tinham algum sentido de benefício para aquele que estava no centro das atenções, que era o homem. Sendo assim, sabe o que foi que aconteceu? Deus começou a ser repensado como qual é o benefício de Deus para um homem que tem agora a sua mente iluminada, que está agora irradiado de luz sobre a sua razão. Qual é o sentido de Deus para esse homem? Qual é a função de Deus para esse homem? Foi nesse período aqui que ideias, e aí essa informação talvez você não saiba, até esse momento da história não existia ateus. Até esse momento da história. A partir desse momento da história, as ideias teístas de um Deus que se afastou da relação da humanidade e não tem agora uma relação com os homens, mas apenas mantém as ordens das coisas, começou a ser construída. E após isso, as ideias dos ateus começaram a se desenvolver, aonde não se faz mais necessário a presença ou a necessidade de um Deus para um homem racional. É daqui que surge esse movimento. Aí você pode me perguntar, sim, Weber, e o que isso tem a ver com a mensagem? O que isso tem a ver? O que esse pano de fundo histórico tem a ver com a minha relação com Deus sendo luz, e com as minhas ideias, as minhas compreensões, as minhas dificuldades em perceber Deus como o ponto de partida para toda a existência? Por mais estranho, irmãos, que pareça, é praticamente impossível a sociedade moderna, você que está sentado aqui hoje, pensar diferente desses padrões. Por quê? Porque você não conhece outra coisa que não esse pensamento. Esse pensamento tem sido disseminado na mente das pessoas durante todos esses séculos, desde o século XVII, século XVIII, século XIX, século XX e agora século XXI, esse pensamento iluminista da razão do homem centrado, do homem no centro, do homem como ponto de partida para todas as coisas, é estabelecido na nossa vida. Para você ter ideia, hoje cedo, na hora do almoço, eu tive um debate, uma discussão com a minha filha sobre esta ideia, este pensamento que está tão
impregnado na nossa compreensão de vida que a gente não consegue enxergar outra coisa. Para você ter ideia, é como se você tentasse dizer para um peixe que ele está molhado. Você está entendendo? Um peixe não sabe que está molhado, irmãos. É como eu e você, nós não conseguimos identificar na dinâmica da nossa vida, na forma como nós construímos o pensamento, na forma como nós nos relacionamos com Deus, nós não conseguimos identificar que em todas as formas nós estamos no centro das atenções. Nós não colocamos Deus como ponto de partida para a nossa expressão de fé. A nossa prática comum em todas as relações da vida é sempre e inexoravelmente sempre nos colocarmos como o princípio, o fundamento ou a causa de todas as coisas. O nosso ego é tão gigante, é tão sufocador e tem habilidades ilusionistas tais que somos capazes. Eu quero que você abra seus olhos e os seus ouvidos para entender isso. Nosso ego é tão voraz, tem uma capacidade de nos iludir tal que nós somos capazes de proferir uma confissão de fé com os nossos lábios. Nós somos capazes de afirmar no nosso coração que a nossa confissão de fé é a confissão de fé ideal, verdadeira, mas a nossa prática é totalmente, diametralmente distinta daquilo que nós proclamamos. E nós não conseguimos perceber a incongruência disso. Me permita citar aqui alguns exemplos drásticos disso que eu acabei de dizer. Em João capítulo 11, verso 47 a verso 50, o pano de fundo da história é a ressurreição de Lázaro. Jesus acabou de ressurgir da morte um homem, Lázaro. E aí, os principais dos fariseus, a nata da religião, os homens de confissão de fé do Antigo Testamento, se reúnem. E o texto diz, verso 47, depois os principais sacerdotes e os fariseus foram e formaram um conselho. E diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirarão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles que era o sumo sacerdote naqueles dias ou naquele ano, disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra no lugar de toda uma nação perecer. O que é que eu estou dizendo aqui, irmãos? Os homens de fé, os homens da religião, os indivíduos que tinham a confissão mais equilibrada de fé e mais ordenada possível em toda a história, são incapazes de agir de acordo com a sua confissão. Eles estão tramando a morte de um homem que está ressuscitando mortos, única e exclusivamente porque o seu lugar na história, o seu lugar no domínio da nação, no domínio da religião está ameaçado. Diga para mim se o princípio aqui de vida não parte do ego de cada indivíduo. O sacerdote, o sumo sacerdote, o indivíduo que deveria ser o exemplo na dinâmica de fé, é aquele que diz, vocês não entendem nada, um indivíduo vai ter que morrer para a gente salvar toda a nação. E é isso que eles fazem.
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando o evangelho chega até Samaria, o texto diz que tem um cara lá chamado Simão, que era conhecido como o grande poder da magia. E o texto diz que Simão, ao observar a mensagem da fé, ele se deixa ser conduzido para a experiência de fé cristã. E o texto diz em Atos capítulo 12 que Simão se permite ser batizado também. Então Simão está agora no meio dos irmãos, Simão está batizado, Simão está com uma confissão de fé, Simão tem uma compreensão de religião, mas quando Simão percebe que alguns discípulos têm o poder de, ao impor as suas mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo invadir o coração, a alma e a vida das outras pessoas, Simão deseja esse poder para si, porque ele deseja também ser importante no meio da religião e oferece dinheiro para os apóstolos. Diga para mim se o ponto de partida dos fariseus não era eles mesmos ao invés da glória de Deus. Diga para mim se o ponto de partida para a experiência de fé de Simão não era ele mesmo e o seu ego, ao invés da glória de Deus. Por mais que os nossos lábios estejam abertos para glorificar, nossas mãos levantadas para bendizer, se o Santo Espírito de Deus não tratar os ideais egocêntricos de nossa natureza, nunca poderemos desfrutar de plena comunhão com Deus. Se não começarmos pelo fundamento da fé cristã, não adiantará nada as nossas performances religiosas. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: Deus não se deixa enganar. Eu concluo a minha fala esta noite estabelecendo uma pergunta para os irmãos. Sabe por que o seu e o meu e o nosso compromisso com Deus, com a obra de Deus, com a igreja de Deus, gera mais desgastes, enfado, estresse do que verdadeiro louvor a Deus? Você sabe por quê? Você sabe por que a nossa expressão de fé, ela gera desgaste na nossa vida, ela gera enfado em nós, ela gera cansaço em nós? É porque, irmãos, nós começamos pelo lugar errado. Nós começamos pelo desejo de que a nossa adoração, a nossa pregação, o nosso louvor satisfaça o nosso levantar de mãos, satisfaça as nossas necessidades e não glorifiquem a Deus. Deus e a glória de Deus está em segundo plano. Por mais que você, ao ouvir isso, ache absurdo, essa é a prática da igreja nos nossos dias. É por isso que só existem sobras de tempo, sobras de adoração, sobras de louvor, sobras de comprometimento, sobras burulentas de contribuições para o reino. Porque nós estamos preocupados em que Deus satisfaça as nossas necessidades, porque o ponto de partida não é Deus, a glória de Deus e a sua esplendorosa revelação, mas sou eu no centro de todo o universo. Você ainda questiona a validade da revelação de Deus, a autoridade do testemunho apostólico, ainda não desfruta de comunhão porque você está obscurecido pelo seu ego. E quando eu digo você, apontando para você, eu também aponto para mim. Porque é você e sou eu que temos um ego agigantado.
que quando é frustrado, nos enfurecemos. Quantas vezes, só para você ter uma ideia daquilo que eu estou dizendo, não é absurdo. Quantas vezes você já disse assim: bem, a Bíblia diz dessa forma, mas eu acho. E aí você sai com a sua. Quantas vezes você já disse assim, ó, bem, o pastor, quando estava expondo as Escrituras, falou assim, mas eu acho. Sabe o que isso revela? Revela o seu ego agigantado, crescido, sufocando a sua vida. Sabe qual é o meu conselho para nós, igreja do século 21, Igreja Batista Betel? Sabe qual é o meu conselho? Arrepende-te enquanto é tempo. Abandona o ídolo do teu ego. Corre humilde aos pés da cruz. Suplica compaixão sobre a sua vida. Suplica arrependimento de Deus sobre o teu coração. Quem sabe, ainda exista tempo hábil para a nossa restauração. Pastor Joaquim.